Olá pessoal, muito boa noite. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Fernando e nesse vídeo aqui eu queria ensinar vocês a fazerem a configuração de dois links de internet no PFSense quando a gente tem só uma WAN. Então, qual que é a dificuldade, né? É normal, geralmente, o PFSense ter um firewall que o pessoal inicia, né? Quando está aprendendo sobre firewall, geralmente é o que eu chamaria de firewall escola, né? A maioria do pessoal que inicia nas configurações de firewall acaba utilizando o PFSense. E é muito comum utilizar o PFSense em estruturas, né, iniciar em estruturas pequenas onde o hardware às vezes é muito limitado. E a configuração mais comum dele é justamente um computador usado que você tem uma placa on-board e uma placa off-board. Então, tendo somente a opção de uma WAN e uma LAN, né, primeiramente. Existem algumas configurações que a gente pode fazer para aumentar a quantidade de interface utilizando VLAN, utilizando o Virtual IP ou utilizando um Breadport em cima do PFSense. Eu não vou estar abordando VLAN hoje, possivelmente eu vou estar abordando em outros dias, até porque eu não consegui montar o switch, não ligar o switch iniciável aqui, né? Então eu vou estar abordando três maneiras de estar fazendo essa configuração. A gente vai fazer as três, vai ficar um pouquinho extenso o vídeo, porque tem algumas particularidades que eu vou querer estar explicando aqui até o troubleshoot. Então vamos aqui à apresentação do cenário, né? Eu só tenho uma internet aqui em casa, então vou ter que simular fazendo aqui digamos uma gambiarra, mas eu iniciei outro servidor. Então aqui esse aqui é o meu roteador principal, ele está rodando um OpenWRT, e eu subi um OpenSense que vai simular o meu segundo roteador, e ele vai estar com o primeiro exemplo que eu vou dar é os dois utilizando a mesma faixa de rede, tá? Então eu vou ter aqui 172.31.0.1, 172.31.0.2. Então os dois estão na mesma faixa de rede. A diferença é que esse cara tá me fornecendo o DHCP e esse aqui eu desativei o DHCP, tá? Os dois estão caindo num switch virtual, né? Mas simularia um switch físico, né? Um switch no ambiente real. E desses switches estão caindo na WAN do PFSense. O PFSense tem a LAN dele é 192.168.30.1 e está entregando para esse computador Windows. Deixa eu trocar aqui para a tela do Windows, só para a gente entender. Ó, tá aqui o Windows, né? Se eu der um IP config, nós teremos aqui apontando para o PFSense. Se eu abrir aqui o 30.1, vou cair no PFSense. Tá? E se eu der um tracert aqui para o IP do Google, por exemplo, eu vou cair no PFSense e o PFSense vai mandar para o 3101, tá? Que o 3101 é esse camarada aqui. Vou apresentar para vocês aqui quem são eles. Ó, o PFSense, esse aqui é o WAN do PFSense, tá? Esse aqui é o PFSense é o 30.1 a LAN. Eu estou acessando pela WAN porque o meu computador que eu estou gravando esse vídeo está na mesma rede da WAN, né? Está na minha rede principal aqui de casa. Esse camarada aqui é o meu roteador principal, tá? E esse vai ser o meu roteador secundário, esse é o OpenSense aqui. Cadê aqui? Tá? O meu OpenSense também está na mesma rede, eu também consigo acessar ele ó, pela mesma faixa de IP, né? 172.31.0.19, que essa aqui é uma das WANs do OpenSense. Mas eu tenho também, eu subi uma interface VLAN, tá? Que seria essa WAN 2, que eu configurei aqui no OpenWRT, Networking. Tá? Mas isso aqui não é só para simular mesmo, só para eu explicar como é que eu montei o ambiente, tá? A gente não vai utilizar VLANs, eu só criei aqui no OpenWRT uma interface com VLAN 30 para poder entregar na WAN do OpenWRT uma faixa diferente da faixa que eu tenho na WAN do PFSense, né? Então, por exemplo, o PFSense aqui, a WAN dele está apontando para o gateway. O gateway 172, tá aqui, 172.31.0.1, tá? E para que fique claro qual que é a rota que o Windows está saindo, eu não poderia estar utilizando também no OpenSense o mesmo WAN, né? Então, como eu só tenho uma internet, o que eu tive que fazer? Eu usei o recurso de VLAN, iniciei uma outra interface no OpenWRT com essa faixa de IP aqui, tá? Mas assim, é só para eu conseguir mostrar para vocês essa rota saindo, né, por uma rota diferente, para ficar mais visual, para conseguir identificar com mais facilidade que realmente está saindo por uma rota diferente, que não é um 72.31.0.1 e sim um 92.68.99.1, tá? Então eu entreguei aqui para o meu OpenSense essa nova interface, né? Então ele está com no caso, o gateway principal, que era um 72.31.0.1, eu desativei, então ele está com o gateway principal, um 92.68.991, que é essa interface VLAN. Ele está com as três interfaces, né? A LAN, que está na mesma faixa da WAN, percebam, da WAN principal, que é a que eu estou usando para acessar ele. Tá? E ele tem mais a interface aqui, que é aquela VLAN que ele vai sair, tá? Então, só para exemplificar, né? Aqui. Só para exemplificar, se eu pingar do meu computador aqui, eu consigo acessar, porque o meu computador está nessa rede, 372.168.0/24, eu consigo pingar tanto a LAN do OpenSense,
como a WAN do OpenSense, que é essa que eu estou acessando ali, tá? Só que essa WAN, ela não está saindo, tá? É só para eu conseguir acessar o OpenSense e gerenciar. Se eu tentar mandar qualquer pacote passando pelo OpenSense, ele vai mandar para cá, para essa interface aqui. Aí a gente vai conseguir visualizar. Tá? É bom dar, né? Eu gosto de dar bastante detalhes para fugir um pouco. Eu sei que o vídeo fica um pouco extenso, mas eu gosto de fugir um pouco do copia e cola, tá? Por quê? Porque na hora que vocês forem fazer, talvez bata na trave ou não entendam, por exemplo, por que está saindo nesse 99.1, né? E eu acho interessante a gente explicar, dar uma boa base para a hora que for replicar isso aí no ambiente de vocês, vocês conseguirem identificar se houve algum erro, né? Que senão tenta copiar e colar e às vezes acaba confundindo, tá? Então hoje o PFSense está aqui, o ANDHCP só tem uma interface, um gateway, tá? E a gente já viu que está saindo aqui certinho, está saindo por esse gateway. Então vamos à configuração. Primeiro passo é adicionar um novo gateway para ele, tá? O gateway principal, que é o OpenWRT, é esse aqui. Eu vou adicionar o OpenSense. Vou chamar ele de OpenSense. Não tá aqui. OpenSense e vou botar aqui 172.31.02, tá? É sempre uma boa prática alterar o IP, tá? O IP dele para monitoramento, tá? Nesse caso eu não vou, como é laboratório, eu não vou alterar, mas sempre é bacana aqui colocar um DNS, um OpenDNS, um Google, tá? Apliquei, beleza, eu já tenho os dois gateways aqui. Só que ainda assim, mesmo que eu trocar aqui, ó, eu fiz alguns testes aqui e troquei aqui para o OpenSense, né? Em teoria, né, em teoria a gente deveria sair já pelo 172.31.2. Vamos trazer o Windows para cá e vamos ver se vai sair, se vai acontecer. Vou dar um Tracert 8. Ó, ele continua saindo pelo principal, tá? Por quê? Porque quando eu configuro a interface WAN, ele cria para mim um gateway padrão. Ele não está aparecendo esse gateway para mim aqui, para eu selecionar o gateway padrão da interface, porque eu não tenho, ele está em DHCP, tá? Sempre que eu configuro a WAN, ele cria para mim um NAT de saída, tá? Tá aqui embaixo, ó. Esse NAT de saída é o que vai fazer, o que vai fazer o roteamento mesmo. Os roteadores, por padrão, eles já fazem isso, tá? Quem mexe com microtik aí vai lembrar que sempre que for configurar o microtik, tem que ir lá mexendo, fazer uma NAT masquerade, por exemplo. É isso aqui. O PFSense ele já entende que essa WAN tem um gateway padrão, porque ele recebeu via DHCP, e ele já cria essa regrinha aqui pra gente. Na prática, o que faz? Tá? Quando eu mando um pacotinho daqui, saindo aqui do meu Windows, que está embaixo do PFSense, o meu Windows tem um IP da WAN do PFSense. Vai estar o IP aqui, 192.68.30.110, se eu não me engano, desse computador. O roteador que está em cima, esse camarada aqui, ó, esse 172.31.030, ele não conhece essa faixa de IP. Tá? Ele não faz ideia de quem que é esse Windows. Então, quando eu mando o pacotinho lá para o PFSense dizendo que eu quero atingir o Google, o PFSense vai alterar para mim o IP do remetente. Ou seja, ele vai tirar o IP do Windows, do pacote, e vai adicionar o IP dele. Então, pro computador, pro meu gateway aqui, pro meu roteador OpenWRT, que é esse cara aqui, quem está mandando esse pacote não é o Windows, tá? Quem está mandando esse pacote é o próprio PFSense. Só que o próprio PFSense nesse IP aqui, não. O próprio PFSense no IP da WAN, que é esse cara aqui, 248, tá? E essa configuração é o NAT, o NAT de saída, né? No MicroTik é o NAT Masquerade, tá? E ele gera isso aqui automaticamente para mim. Sem esse cara aqui, não tem, ó, quer ver? Vou desabilitar o NAT de saída. Não tem navegação. Por quê? Porque vai bater lá no meu, ó. Antes de eu aplicar, eu vou pingar, né? Ping 888. Está pingando, tá? Vamos aplicar. Tá? Eu gosto de recarregar os filtros. Beleza, vamos voltar aqui pro Windows. E agora vamos pingar de novo. Ô, louco, como isso? Volta aqui. Volta aqui, NAT, Outbound, Disable, Fully Generation NAT. Volta aqui, apply. Vamos olhar aqui as rotas aqui também. Tá saindo pra lugar nenhum? Tá, beleza. Pelo visto tinha algum estado aqui. Agora ele realmente não tá saindo. Tá? Não sai pra lugar nenhum. Ele até manda pro PFSense, mas não consegue sair pra lugar nenhum, tá? Por quê? Porque a PFSense até vai conseguir mandar esse pacote lá pro OpenWRT ou pro OpenSense, mas vai bater lá e nada vai acontecer, tá? Porque eles não vão conseguir, nenhum dos dois vai conhecer esse endereço, tá? Então o que eu tenho que fazer aqui, né, para conseguir fazer funcionar? Primeiro, para eu ter acesso aqui claro, primeiro, né, voltar a ter o NAT Outbound, vamos desabilitar, eu vou colocar híbrido aqui, você já vai entender. Poderia colocar só o automático, né?
Então aqui, ó, salvo automático. Vamos recarregar os filtros aqui de novo. Vamos trazer esse cara aqui de novo e vamos dar um ping. Se ele demora um pouquinho para a NAT voltar a funcionar. Enquanto deixa pingando aqui, vamos dar uma olhadinha nessa NAT se já está ativa. Outbound está aqui. Às vezes o problema está aqui. Vamos dar uma limpada nos estados de conexões aqui para ver. Ó, já voltou a pingar. Tá? Provavelmente algum estado, ou talvez tinha que esperar mesmo, tá? Perfeito, então ele já está fazendo NAT, então por isso está pingando. Então, como é que eu vou fazer? Só que se eu testar aqui, né, eu não consigo dar um tracert aqui. Ele vai estar mandando pro, que em teoria vamos chamar o OpenWRT de Vivo e o OpenSense de Claro, né, para facilitar. Então ele está saindo aqui, em teoria está saindo pela Vivo, né? Mas mesmo eu tendo colocado aqui no routing, tá, aqui eu vou ter que dar um F5. Quando eu mato os estados aqui, ó, eu mato todas as conexões que estão ativas, tá? Inclusive a conexão DHCP, então ele tem que reconectar, por isso que ele deu esse delayzinho ali, tá? Então se eu vim aqui, System Routing, ó, perceba que eu coloquei que o OpenSense é o meu gateway padrão, e o OpenSense é o 0.2, mas quando eu dou o tracert aqui, ele está saindo ainda pelo 31.0.1, tá? E aí que é a questão que a gente vai mexer agora. Se eu estivesse utilizando mais de uma interface, sem problema nenhum, ele conseguiria ir para o gateway que está na interface, né? Então, se eu vim aqui em interfaces WAN, eu não tenho nenhuma informação de gateway. Por quê? Porque ele está em DHCP. Então, eu vou alterar para IP estático, tá? E agora, então, veja que ele aparece aqui para eu selecionar qual que é o gateway padrão. Ele já assumiu ele está aparecendo só a opção de OpenSense, porque o outro gateway ele adquiriu via DHCP, né? Então, automaticamente, se eu mudar, ó, se eu tirar do DHCP, esse gateway aqui vai sumir, né? Então, vamos fazer a configuração. Eu vou colocar o mesmo IP da WAN, para mim não perder o acesso aqui em cima, tá? Então, vou colocar exatamente o mesmo IP. Barra 24. E aqui ele já perguntou qual gateway que eu quero usar, tá? Eu vou selecionar o OpenSense só para exemplo, tá? Depois a gente vai ter que botar nenhum aqui. Dei um salvar, dei um aplicar. Perfeito. Agora vamos ver o comportamento aqui. Aplicou. Vamos ver o comportamento aqui, se ele já ativou isso. Ó, perceba que agora ele está saindo pelo OpenSense, que é o Gateway 2. Tá? Eu vou vir aqui, vou adicionar um novo Gateway. Eu vou chamar ele de OpenWRT. E o IP vai ser 172.31.0.1, tá? Vai ser o Gateway Default? Sim, adiciona. E vou dar um aplicar. Beleza, aplica aqui. Então, vou novamente aqui, tracert, vamos ver se está saindo agora pelo 0.1. Antes estava saindo aqui no 0.2, né? Vamos ver, beleza, 0.1. Beleza, será que está pronto? Vamos vir aqui em System, Routing, e vou trocar do da OpenWRT. Agora eu quero dizer que ele quer que ele saia pelo OpenSense novamente. Tá? Vamos dar no aplicar. Beleza, OpenSense é o default novamente. Vou vir aqui, Ctrl C para ele resetar isso aqui. Vamos de novo, tracert. Vai sair por onde? Ó, ele simplesmente não respeitou, ele continua saindo pelo 172.31.0.1. Por quê? Porque ele está setado manualmente aqui, a WAN está setado aqui como OpenWRT. Tá? Então, se eu quisesse trocar, eu teria que vir aqui trocar para o OpenSense. Mas a ideia, acho que daí, trabalhando dessa forma, mas não vai atingir o objetivo que é o quê? É eu poder criar, né, aqui no root, criar um grupo que ele faça um load balance ou um failover. Eu, particularmente, eu não gosto de usar load balance, eu prefiro usar sempre failover e fazer o load balance manual em cima de rotas, tá? Em cima das regras. Depois eu mostro também como é que faz. Beleza, não vamos atingir o objetivo, correto? Se eu tiver que toda vida que eu quiser trocar de uma internet para outra, eu tiver que fazer isso aqui, eu não vai atingir o objetivo. Então, como é que eu faria isso para ele selecionar, o PFSense conseguir ele selecionar a rota automaticamente conforme o grupo que eu fiz? Eu tenho que primeiro tirar esse gateway daqui, eu tenho que desvincular a WAN de um gateway e eu vou salvar, tá? Beleza. Se eu vim aqui em rotas, eu continuo com aqueles gateways que eu criei, porque eu criei manualmente. O OpenSense está como default, né? E eu não tenho um gateway selecionado na WAN aqui, tá? Perceba que o último gateway que ele tentou sair foi o OpenWRT, mesmo estando selecionado o OpenSense. Porém, se eu tentar pingar agora, eu tirei o gateway aqui da WAN, né? Se eu tentar pingar agora, ele simplesmente não pinga.
Por quê? Porque este gateway aqui, quando eu seleciono ele, é quando ele cria para mim aquele NAT de outbound, NAT de saída, um NAT masquerade. Então não tem mais nada aqui, tá vendo? Por quê? Porque simplesmente eu não tenho. Só que perceba, se eu vou usar mesmo a WAN, eu preciso que eu não posso, eu vou usar mesmo o WAN para dois gateways, eu não posso deixar um gateway setado aqui. Então, como é que eu vou fazer isso? Simplesmente eu vou ter que criar esse NAT manualmente. Então, aqui ele está dizendo assim, ó, qual que é o modo do NAT de saída? Regras geradas automaticamente. Né? Eu vou colocar aqui que eu quero híbrido, que eu quero regras tanto que o PFSense gera automaticamente, como as manuais. Eu poderia colocar só manual, né? Mas se amanhã ou depois eu colocar mais uma interface, eu vou querer que essa regra automática da interface seja habilitada para o padrão. Então, eu posso deixar em híbrido, que vai ter os dois, que vai ter o quê? Os de baixo aqui, que vai ser gerado manualmente, e essas aqui que eu vou selecionar, que eu vou criar. Então, eu vou salvar essa configuração do modo e agora eu vou adicionar uma regra de saída. Tá? O que eu vou dizer aqui? Eu vou dizer que a interface de saída é o WAN e todos os pacotes que vierem na 192.168.30.24, que é a interface, que é a rede LAN do meu PFSense, por exemplo, o meu computador Windows ali de teste está com a 30.110. Eu estou dizendo que todos os computadores que mandarem pacote com essa faixa de IP que for para sair na WAN, ou seja, a rota que eles forem selecionados forem para a WAN, eu quero que ele traduza o endereço para o endereço da interface WAN. Tá? Então, qual que é o destino? Qualquer um eu poderia tratar, por exemplo, só para o Google eu quero um IP ou só para outro. Tem algumas, mas essas são questões mais de roteamento um pouquinho mais avançado. Tá? Mas, no geral, o Masquerade, em teoria, uma regra Masquerade aí da MikroTik, né, que o pessoal acaba usando bastante, né, para poder se situar, seria isso aqui. Fiz uma NAT, né? Para muitas pessoas isso pode soar estranho, porque o roteador, né, esses roteadores TP-Link, Intelbras, esses roteadores, eles fazem esse serviço sozinho, né? Então você não precisa... E o próprio FSense, o OpenSense também faz sozinho. A diferença é que, né, ele faz automático porque você seleciona ali, ele já entende o que tem que fazer, porque geralmente esses caras são firewalls de borda, né? Uma MikroTik, uma RB, eles não foram feitos para estarem na borda, apesar de trabalharem muito bem, eles foram feitos para estarem no meio, né? Eles são um roteamento, uma router board, né? Então, por isso que a MikroTik não vem por padrão, porque ela meio que subentende que não vai estar utilizando na borda. Já o PFSense, como é utilizado normalmente na borda, ele já faz isso aí. Então, beleza, já temos a nossa regra de saída criada. Então, só recapitulando, tudo que vier da rede da LAN, do PFSense, ele vai traduzir o endereço. E quem que é o endereço que ele vai colocar? Ele vai colocar esse endereço aqui, que é o WAN address. Qual que é o WAN address? Esse cara aqui, ó, 248, que está aqui também, ó, 248. Vamos voltar aqui no Windows. E agora vamos tentar pingar novamente. Beleza, agora pingou, né? Então, ou seja, meu NAT está funcionando. Vamos dar um tracert. Tracert. 8.8.8. Oh, meu Deus do céu. Tracert. 8.8.8. Vamos ver por onde que ele vai mandar essa rota. Por onde que vai sair. Saiu pelo OpenSense, tá? Vamos aqui em Routing. E agora eu vou trocar para o OpenWRT. Vamos ver se ele vai mudar o comportamento aqui. Ctrl C. Vamos ver se agora ele vai sair pelo OpenWRT. Mudou para o OpenWRT. Então, mudou o comportamento, funcionou. Posso afinar essas configurações? Posso. Eu posso vir aqui em Gateway Groups, criar um failover, né? Failover. Aí aqui eu coloco os pesos diferentes, para ele ter preferência para um, preferência para outro, member down. Né? Então, vamos dar um aplicar aqui. Vamos ver, vamos colocar aqui que agora o padrão é o failover que eu criei. Vamos voltar aqui. Ó, tá saindo pelo OpenWRT. Vamos alterar o peso aqui. Vamos mudar agora. Vamos dizer que o OpenWRT tem preferência menor que o OpenSense. Vamos salvar aqui. Perfeito. Agora vamos botar de volta aqui. Vamos forçar ele a sair pelo OpenSense. Opa. Ó, tá saindo pelo OpenSense, beleza? Não vou mexer nada aqui, tá? Não vou mexer nada aqui. Eu vou simular uma queda do OpenSense agora, tá? Vou simular uma queda como? Simplesmente desabilitando a minha LAN temporariamente. Vamos vir aqui em LAN. Vou desabilitar a LAN do OpenSense. Será que depois ele vai me trazer o IP de volta? Vou torcer que traga, que não tem como configurar esse IP. Beleza, apliquei. Então, automaticamente, esse gateway vai ter que ficar offline. Vamos ver. Salvou. Ó, começou a ter queda de pacote. Ele vai transformar o membro em down. Quando ele passa para down, ele offline. Então, ele vai ter que usar o OpenWRT. Só que a gente deixou como preferencial o OpenSense. Então, vamos ver se ele realmente vai trocar sozinho. Ó, o preferencial era o OpenSense. Vamos dar um tracert de novo. Perfeito, trocou para o OpenWRT, ele continua com a internet. Ping 8.8.8.
Perfeito? Funcionou, né? Teve alguns ajustes ali, beleza. Esse é o primeiro método, que é simplesmente deixar os dois gateways na mesma faixa de IP. Vamos habilitar de novo essa one aqui, vamos ver se ele puxou IP sozinho, puxou, save. Vamos simular que a internet voltou, né? Em teoria ele vai ter que... Vai... Pensando ainda. Ó, em teoria aqui o PFSense vai ter, ó, tá baixando já, pacotes perdidos, né? Então, já já o PFSense vai identificar que esse cara ficou online novamente. Como esse cara é o preferencial, automaticamente as rotas vão ter que voltar a passar por ele. Então, na hora que a gente ficar online de novo, a gente vai simular de novo esse ping aqui, e ele tem que sair pelo OpenSense. Ó, tá diminuindo a quantidade de pacotes perdidos. Perfeito, considerou online novamente. Vamos aqui. Vamos ver se ele voltou a ser pelo OpenSense, já que o OpenSense voltou a estar online. Perfeito, voltou para o OpenSense automaticamente, tá? Esse então seria o primeiro método, né, para fazer. Tem mais outros dois métodos, né, que seria utilizando Virtual IP e Bridge. Eu creio que Bridge seria dos três, seria o método que eu acho que mais adequado. Mas o vídeo ficou um pouquinho grande, então a ideia vai ser finalizar por aqui e montar um vídeo, um segundo vídeo aí com os outros dois métodos.